Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A passagem de João capítulo 14, versículo 6, em que Jesus declara: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, é uma das mais poderosas e teologicamente densas afirmações do Novo Testamento. Ela carrega um significado profundo tanto em seu contexto imediato quanto na visão mais ampla do Evangelho de João. Primeiro, ao afirmar o Eu sou o caminho, Jesus se posiciona como o único meio de reconciliação entre Deus e a humanidade. No grego original, a palavra para o caminho é o odos, que significa literalmente um caminho físico, mas, metaforicamente, refere-se a um meio ou uma direção para alcançar um objetivo. Para o público original, essa afirmação seria compreendida em uma cultura judaica que via a lei, Torá, como o caminho ou para Deus. Ao dizer que ele é o caminho, Jesus não está apenas fornecendo um meio de salvação, mas está se colocando no centro da experiência religiosa, afirmando que ele, em si mesmo, é a rota para Deus. Aqui, Jesus está deslocando o foco da lei mosaica e dos rituais para a sua própria pessoa. O termo verdade também carrega um peso significativo. No grego, a palavra alteia usada por João significa não apenas a verdade factual, mas a verdade no sentido absoluto, como a realidade divina ou o desvelamento da natureza de Deus. Para os gregos, a busca da verdade estava no cerne da filosofia, mas aqui Jesus afirma ser a verdade encarnada. Ele não apenas ensina a verdade, mas é a própria manifestação da verdade de Deus, o que implica que o conhecimento e o relacionamento com Deus só podem ser acessados por meio dele. Esse conceito é revolucionário, pois desafia qualquer outra fonte de verdade espiritual, filosofia ou religião fora de Cristo. A terceira afirmação, Eu sou a vida, também é carregada de significado teológico. A palavra grega usou refere-se não apenas à vida física, mas à vida plena, eterna, a vida que só Deus pode dar. No Evangelho de João, vida é um tema central, ou desde o início do Evangelho, de João capítulo 1, versículo 4, onde se diz que nele estava a vida, até várias outras declarações de Jesus como Eu sou a ressurreição e a vida, ou João capítulo 11, versículo 25, o conceito de vida está sempre associado à natureza divina de Jesus. Ao dizer que ele é a vida, Jesus está afirmando que só ele pode dar vida eterna, e mais ainda, que a vida verdadeira, a plena comunhão com Deus, é encontrada nele. A última parte da frase, "Se ninguém vem ao Pai senão por mim", ou é talvez a mais provocativa. Ela sublinha o caráter exclusivo da mediação de Jesus. No mundo judaico do primeiro século, o acesso a Deus era mediado por sacerdotes, sacrifícios e o templo. Para muitos dos ouvintes de Jesus, especialmente os judeus que seguiam a lei de Moisés, essa afirmação teria sido escandalosa. Jesus está, em essência, afirmando que ele substitui todas essas formas de mediação entre o ser humano e Deus. Não há outro caminho ou outro mediador que possa levar as pessoas ao Pai, exceto Jesus. Isso reafirma a singularidade de Cristo na salvação e a necessidade de um relacionamento pessoal com Ele. Contextualmente, essa passagem ocorre durante o discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos, pouco antes de sua prisão e crucificação, João capítulos 13 a 17. Nesse momento, os discípulos estavam confusos e angustiados, pois Jesus havia anunciado que logo partiria. Tomé, em João capítulo 14, versículo 5, expressa essa confusão ao perguntar: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? A resposta de Jesus a essa pergunta é esta declaração: dele é o caminho para onde eles devem ir, o caminho para Deus. Portanto, a afirmação de Jesus não é apenas teológica, mas pastoral. Ele está confortando seus discípulos ao afirmar que, embora ele esteja prestes a deixá-los fisicamente, ele continua sendo o único meio pelo qual eles poderão alcançar o Pai e a vida eterna. Além disso, a fórmula "o eu sou" utilizada aqui é significativa. No grego, ego eimio é uma expressão enfática que relembra o uso do nome de Deus no Antigo Testamento, especificamente em Êxodo capítulo 3, versículo 14, onde Deus diz a Moisés: Eu sou o que sou. João usa repetidamente essa fórmula nos discursos de Jesus para indicar sua divindade, por exemplo, Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Assim, ao dizer o Eu sou o caminho,
e a verdade, e a vida, Jesus não está apenas descrevendo seu papel, mas também reivindicando sua identidade divina. Essa passagem enfatiza o papel central de Cristo como o mediador único entre Deus e a humanidade. Ela rejeita a ideia de que qualquer outro meio, seja o cumprimento da lei judaica, a filosofia grega, ou práticas religiosas externas, possa oferecer acesso a Deus. No contexto original, esta mensagem era uma afirmação clara de que, em Cristo, os discípulos encontram o que antes buscavam na lei, o caminho para Deus, a verdade sobre Deus e a vida que só Ele pode dar. Portanto, essa declaração se torna o cerne da teologia cristã, reforçando a exclusividade de Cristo como o Salvador e o Mediador, e o caminho pelo qual a salvação, a verdade divina e a vida eterna são acessíveis. Quando Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim ou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele está falando sobre três coisas muito importantes para seus seguidores, a maneira de chegar até Deus, o que é verdade de verdade, e o tipo de vida que vale a pena. Primeiro, ele diz que é o caminho. Isso significa que, para chegar a Deus, precisamos seguir o que Jesus ensina e faz. Na época, os judeus acreditavam que, para se aproximar de Deus, era preciso seguir várias leis e tradições. Mas Jesus muda isso e diz que Ele próprio é o único caminho. Se você quer estar com Deus, precisa caminhar com Jesus. Para as pessoas de hoje, isso significa que, em vez de tentarmos fazer tudo sozinhos ou seguir regras rígidas, podemos confiar que Jesus nos guia e nos leva até Deus. Depois, ele fala que é a verdade. Aqui, ele está dizendo que, se queremos entender como o mundo realmente é e quem Deus é, precisamos olhar para Ele. Naquele tempo, muitas pessoas seguiam filosofias e buscavam a verdade em diferentes lugares. Jesus, no entanto, afirma que Ele é a verdade que revela quem Deus realmente é. Ou seja, Ele nos mostra o caminho certo para viver e o que é realmente importante. Para nós, isso significa que, ao buscar respostas sobre a vida, podemos confiar nos ensinamentos de Jesus como a base sólida. Por último, ele fala que é a vida. Jesus não está falando apenas da vida física, mas de uma vida plena, cheia de propósito e que continua mesmo depois da morte. As pessoas daquela época, como hoje, se preocupavam muito com a morte e com o que viria depois. Jesus assegura que Ele oferece vida eterna, uma vida de comunhão com Deus. Para nós, isso significa que, seguindo Jesus, encontramos um sentido verdadeiro para a vida agora e uma esperança para o futuro, sabendo que estaremos com Deus para sempre. A frase ninguém vem ao Pai senão por mim pode parecer forte, mas Jesus não está dizendo isso para excluir alguém. Pelo contrário, Ele está mostrando que todos podem encontrar Deus através dele. Naquela época, o acesso a Deus era restrito a algumas práticas religiosas específicas, mas Jesus abre esse caminho para todas as pessoas. É uma forma de dizer: você não precisa de rituais complicados, basta confiar em mim. Em resumo, Jesus está dizendo que Ele é tudo o que precisamos para encontrar Deus, e Ele nos mostra o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Para as pessoas de hoje, isso significa confiar em Jesus para entender o sentido da vida e para ter paz, sabendo que Ele nos leva até Deus, agora e na eternidade.